Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta segunda-feira. O SUSEP tenta negociar prazo imposto pela Justiça para retirar presos de viaturas e celas de delegacias. Decreto que flexibiliza a posse de armas do governo federal deve facilitar o acesso a categorias que trabalham com risco. Começa a valer a partir de hoje as novas regras para bagagem de mão em voos nacionais. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre as notícias sobre presos que estão em viaturas ou em celas nas delegacias. O governo propôs uma audiência com juízes das execuções criminais para renegociar o prazo para a retirada dos indivíduos. A Justiça determinou que a SUSEP recolhesse os detentos que estão presos em viaturas ou em delegacias. A superintendência foi notificada nesta segunda-feira e recorreu à decisão. A SUSEP pediu à Justiça uma audiência de conciliação para poder liberar os presos que se encontram em delegacias e viaturas. O Estado tem até amanhã para cumprir com a decisão. O Executivo tem que cumprir a decisão liminar do 2º grau e, para isso, esbarra nos limites das decisões de 1º grau. O que nós estamos pedindo para o Judiciário é que, nessa negociação, nos ajude não apenas a resolver a questão da liminar, mas iniciar uma solução permanente e sustentável para essa situação absolutamente, hoje, inadministrável. O secretário garante que no mandado de segurança foram indicados 71 presos para serem encaminhados a penitenciárias e que destes restam apenas 9 para serem realocados. Aqueles presos que estavam em viatura em DP e já foram encaminhados ao sistema, daquela lista que consta no mandado de segurança, nós temos ainda 9 presos ainda, né? Então, hoje pela manhã a SUSEP foi notificado, dentro desse prazo de 24 horas, certamente esses que estão na lista serão retirados e encaminhados ao sistema. Um suposto artefato explosivo foi encontrado agora há pouco na Avenida Alberto Bens, no centro de Porto Alegre, próximo ao Hotel Plaza São Rafael. De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Luciano Moritz, o objeto, que possui relógio e fios, está enrolado em um saco plástico. A Brigada Militar já isolou o local e já conta com a presença dos bombeiros e agentes do Batalhão de Operações Especiais para prepararem ou desarmarem o artefato já com a utilização de robôs. Perigoso. O decreto que flexibiliza a posse de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, reforça as promessas de campanha dele e dá mais oportunidade para dos cidadãos que querem andar armados. No texto, além do porte, o decreto altera as regras de importação de armas e do número de cartuchos que podem ser adquiridos por ano, que passam de 50 para 1.000 em casos de armas de uso restrito e para 5.000 nas de uso permitido. Para ter o direito de porte, é necessário ter mais de 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso de arma de fogo, não ter antecedentes e nem estar respondendo a processo ou inquérito criminal, ter uma ocupação lícita e residência fixa. O decreto facilita o porte de arma para categorias que precisam demonstrar efetiva necessidade de atividade de risco ou ameaça à integridade física. Vão ter o porte facilitado pessoas que atuam como advogados, caminhoneiros, agentes de trânsito, profissionais de imprensa que atuem no setor policial, além de pessoas que moram na área rural, políticos eleitos, presidente da República e até vereadores. Aquele cidadão que está incluído simplesmente porque ele tem a profissão e não quer dizer que ele vá obter o porte de arma, né? Ele tem a justificação, mas os outros requisitos, como a qualificação técnica, o equilíbrio psicológico e a idoneidade, tudo isso ele tem que prestar, eles têm que comprovar. Para o presidente do Instituto Cidade Segura, existem falhas no decreto do presidente. Ele é um decreto que estabelece, primeiro, a possibilidade de porte de armas para
muitas categorias profissionais, algumas delas sem a menor precisão, sem a menor necessidade disso. A gente fala muito de pessoas que foram atingidas por bala perdida, por exemplo. Nunca se ouviu falar de alguém que tenha sido atingido por faca perdida, né? Quer dizer, a letalidade das armas é muito diferenciada e as armas de fogo são muito letais. Nas ruas, a opinião é bem diversa. Eu sou totalmente a favor ao porte de arma. Claro, pessoa habilitada, né, fazer um curso, mas ter a sua arma. Esse país não precisa de mais armas. Esse país precisa de educação e de saúde. A flexibilização da posse e do porte de armas é uma questão de princípio. Vamos ao editorial da RDC. A flexibilização da posse e do porte de armas para os brasileiros é uma antiga demanda da sociedade. Em 2005, no referendo do desarmamento, 64% da população votou contrariamente ao projeto que pretendia proibir definitivamente a venda de armas no país. A maioria, no exercício da democracia, entendeu que o direito à autodefesa não podia ser eliminado pelo Estado. Na última terça-feira, Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibiliza as regras para a compra de armamentos e munições. Com isso, atende a uma de suas principais promessas de campanha. A medida, como não poderia deixar de ser, causou enorme polêmica. Trata-se de um assunto que gera posições divergentes em todos os ambientes. Aqui mesmo, na RDC TV, muitos a apoiaram e muitos se colocaram contrariamente. A direção da emissora, entretanto, entende que se trata de uma questão de princípio. É fundamental que o cidadão tenha o direito de buscar sua proteção, obedecendo às regras e às normas para a aquisição de armas. Com isso, a direção da RDC TV reitera sua posição favorável, seu respeito às opiniões contrárias e garante a cobertura deste e outros fatos com isenção, ouvindo todos os lados e pontos de vista. O governador Eduardo Leite está nos Estados Unidos em busca de investimentos para o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, em Nova York, o governador do estado marcou presença no Conselho das Américas, organização internacional que visa a promoção do livre comércio, da democracia e da abertura dos mercados no continente. Leite apresentou o Rio Grande do Sul a investidores e empresários dos setores de consultoria, energia, mineração, indústria, mídia, tecnologia e transporte. Uma instituição que discute a América Latina, que observa os movimentos que acontecem na economia e na política na nossa região e, portanto, vir aqui falar a eles sobre o que estamos fazendo no Rio Grande do Sul, o quanto que o nosso estado sai à frente de outros estados brasileiros também, nas reformas, na modernização do estado, em privatizações e concessões, coloca o Rio Grande do Sul no radar de investidores. Então, uma instituição que tem uma interferência, que tem uma participação importante nas discussões para quem quer investir na América Latina, certamente é uma oportunidade de o Rio Grande do Sul se colocar no mundo, né, diante dos olhos de investidores como um espaço a ser observado e, mais do que observado, de se receber os seus investimentos. No encontro, o governador destacou medidas econômicas adotadas por sua gestão, como as privatizações de estatais e concessões de rodovias e hidrovias, além de ressaltar o potencial do estado na agricultura, indústria e inovação. A agenda no exterior segue pelos próximos 6 dias. Após fechar o último restaurante popular de Porto Alegre, a Prefeitura anunciou uma alternativa temporária para quem vive em situação de rua. A partir de agora, vão ser servidos almoços gratuitos no ginásio Tesourinha. O projeto é uma parceria da Prefeitura com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil. A alternativa é temporária e deve durar cerca de 60 dias, até que uma nova empresa ganhe o chamamento público. O restaurante popular fechou na última quinta-feira por conta do término do contrato com a prestadora do serviço.
Nós da Prefeitura estaremos comprando os ingredientes para esses almoços e estaremos fazendo a entrega dessas refeições dentro do ginásio Tesourinha. Essa nova readequação do restaurante popular vai acontecer em 5 restaurantes descentralizados. Não queremos mais apenas entregar um prato de comida. Foi disponibilizada uma carreta para o trabalho, equipada com cozinha e lavanderia industriais, além de voluntários. Mas quem fornece os alimentos é o município. Para ter acesso à comida, uma equipe da Prefeitura deve percorrer os centros populares e os albergues para distribuir senhas. A promessa é que o trabalho seja feito todos os dias. A ADRA vai fazer a preparação do alimento, servir o alimento e também com os nossos voluntários nós vamos estar apoiando com os assistentes sociais, psicólogos, junto com a Prefeitura ali, com os voluntários, para atender essa população nas suas necessidades. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver as novas regras para levar a bagagem de mão em voos nacionais. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC com uma notícia fresquinha. A Conmebol acaba de anunciar o sorteio da próxima fase da Libertadores e o Guilherme Paz está aqui para nos contar como foi. Já não deu Grenal. Já não deu Grenal no ensaio da Libertadores, né? 5 horas da tarde, tinha dado Grenal, mas agora tá valendo. Libertadores que vão ter os jogos só depois da Copa América. Isso vai acontecer só lá em julho. E é o seguinte, o Internacional vai enfrentar o Nacional do Uruguai. O Internacional que foi o primeiro colocado do grupo. Uma campanha grandiosa. Empatou os 2 jogos contra o River Plate, decide em casa. E o Grêmio vai decidir fora de casa o confronto contra o Libertad. O Grêmio que já enfrentou o Libertad, perdeu na arena pelo placar de 1-0 e fora de casa venceu 2-0. Para o Grêmio um jogo mais tranquilo porque já conhece o adversário. Para o Internacional tem aquela questão de um time uruguaio, aquela catimba, mas não tem nada definido. É Libertadores da América, né, Carla? Me conta, e o Nacional é um time que preocupa? Nacional para o Internacional, pela essa crescente, pelo gráfico que o Internacional vem crescendo, né, vem jogando, a evolução do futebol do Internacional não preocupa. Acredito, daí é uma opinião, não uma informação, que o Inter passa tranquilo pela Nacional. E o Grêmio, por já ter aquele conhecimento do Libertad, pelo Renato Portaluppi, saber como jogar, como comportar seus jogadores taticamente dentro do campo, dentro e fora de casa, também passa com tranquilidade. Aí vem uma coisa complicada. Passando por isso, o Internacional pode enfrentar o Flamengo no chaveamento nas quartas de final e o Grêmio Palmeiras. Daí é time brasileiro, é Libertadores da América e, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. É isso mesmo. Mas essa é a notícia. Agora os 2 times ficam focados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores só depois da Copa América. Lembrando que tanto o Grêmio quanto o Internacional podem perder muitos jogadores. Obrigada, Gui. Muito obrigada por trazer as informações fresquinhas para o jornal e as pessoas também já estarem sabendo o que está acontecendo. Boa noite. Tá bom, obrigada, boa noite. Bom, a gente vai seguir falando de futebol. O Internacional venceu em casa o Cruzeiro por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. O destaque foi o zagueiro Moledo, que marcou um dos gols. 30 minutos de muitas oportunidades para os dois lados. 30 minutos de um jogo muito disputado. Um jogo entre grandes, onde o detalhe faz a diferença. Mas até nas grandes partidas, os vencedores têm que contar com a sorte. Paulo Guerreiro cobrou falta. A bola desviou na barreira, bateu na trave e sobrou para Nonato abrir o placar. Sabíamos que teríamos que ter paciência para criar nossas oportunidades. Eu acho que a equipe foi muito madura em todos os sentidos. No primeiro tempo a gente saiu com o tripé porque nós queríamos e precisávamos agredir um pouco mais os volantes deles por dentro, tirar um pouco essa bola de Fred, de Thiago Neves, porque é um jogo perigoso. Mas nem tudo é um mar de rosas. Depois do gol, o momento era do time de Minas e não demorou muito para Dedé, numa desatenção da defesa colorada, deixar tudo igual. A gente errou alguns passes por dentro, principalmente no início do primeiro tempo ali, que gera uma saída rápida e um contra-ataque, mas também fizemos o gol, sofremos um empate com uma bola parada. Com tudo igual novamente, as chances apareceram para os dois lados. Lomba defendia de um lado,
e Fábio do outro. Mas eu não falei que os vencedores contam com sorte? Pois é, foi só no terceiro rebote, já sem goleiro, que Paulo Guerreiro botou o Inter mais uma vez em vantagem no placar. Já superior na partida, era só o Colorado quem atacava. Nonato foi derrubado dentro da área. D'Alessandro pra bola aí. Errou! Mas isso não afetou a superioridade colorada. Já aos 37 do segundo tempo, Sobis cobrou uma falta lá do meio da rua e Rodrigo Moledo botou a bola no fundo do gol. Internacional 3-1 contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, acho que a gente criou muitas oportunidades, teve para matar o jogo no 3-1 no pênalti, mas mesmo assim a equipe teve maturidade, não saindo gol e consistência para fazer o terceiro, ainda criou outras oportunidades, o que valoriza, no contexto geral desse jogo, a grande vitória que tivemos. No finalzinho do jogo, o clima ainda esquentou. Edilson do Cruzeiro deu uma cotovelada em Nico Lopes e foi expulso, mas o atacante do Inter não ficou nada feliz. Falei para ele se tranquilizar, que já tinha acontecido a expulsão, que já tinha acontecido e deixasse passar, que esfriasse a cabeça que o jogo estava terminado, para que não levássemos aquilo para frente. Agora vamos à previsão do tempo. A segunda-feira começou com chuva aqui na capital e o tempo abriu ao longo do dia e à tarde terminou até com uma temperatura bem mais agradável. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para esta terça-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, os termômetros variam entre 10 e 17 graus. Sol entre nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. No norte gaúcho, em Passo Fundo, o sol se alterna com períodos de céu nublado, mínima de 11 e máxima de 15 graus. Pelotas, no sul do estado, também tem alternância de sol e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Santa Cruz do Sul, sol com algumas nuvens. Não chove na cidade do Vale do Rio Pardo, que tem mínima de 13 e máxima de 21 graus. Começa a valer a partir de hoje uma nova regra para as bagagens de mão. A mala que não passar pela triagem será despachada e paga. O padrão da bagagem de mão agora deve atender alguns requisitos básicos: 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. O peso máximo é até 10 quilos. Se passar disso, é preciso pagar e despachar. O Eliseu não teve problemas. Depois de alguns dias em Gramado, agora ele está pronto para viajar de volta para o Rio de Janeiro. Uma bagagem que não entrou ali no modelo de bagagem de mão, o colaborador orientou que fosse despachada como bagagem espontânea. E assim eu não precisei pagar nada. E as outras eu consegui como bagagem de mão e dentro da cabine do avião ali corretamente como é de praxe. E o que você está achando dessa nova regra assim? Olha, então, eu tenho achado boa em decorrência da anterior, entendeu? Da anterior teve algumas que com 10 quilos eu não tinha conseguido passar, eu tinha que despachar a bagagem e pagava, entendeu? Então essa regra para mim, pelo menos para mim, ela tá valendo, tá sendo muito melhor. As normas começaram a valer nesta segunda para o Salgado Filho e mais 4 aeroportos do país. Ainda restam o Luiz Eduardo Magalhães, de Salvador, e Guarulhos, em São Paulo, onde as regras começam a valer a partir do dia 23 de maio. No check-in, há caixas como esta aqui, onde o passageiro pode testar o tamanho da mala ou mochila. Tem também a balança para ver se o peso está de acordo. Este grupo aqui vai fazer uma viagem para a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo. São 21 pessoas e todas já bem orientadas sobre o processo da bagagem de mão. A gente veio preparado, né, já com as informações que a gente ligou para a agência antes para ver com a empresa aérea direitinho. Tudo tranquilo, não estão pedindo assim, eles olham, no olhar já vê, né, se a bagagem está dentro das dimensões e acredito que se for uma bagagem com as dimensões bem perto do padrão, eles vão dar uma pesada, né? Nesta excursão está a dona Terezinha, que vai viajar de avião pela primeira vez em 77 anos. E a emoção toma conta antes do embarque. É o presente de Dia das Mães dos meus filhos. Que aí eu quero muito feliz eu tô.
Ainda no aeroporto Salgado Filho, começou a ser distribuída hoje uma cartilha com orientações de segurança para turistas que visitam o estado. O material também está em hotéis, restaurantes e consulado de algumas cidades do Rio Grande do Sul. A ideia é ajudar os visitantes, principalmente os torcedores que vêm para a Copa América, que inicia no dia 14 de junho. Desembarque do aeroporto Salgado Filho, uma cena incomum. Quem chega de viagem é abordado pela polícia. Pode até levar um susto, mas o que os agentes estão fazendo é um trabalho bem importante para as próximas semanas. O que os agentes estão distribuindo por aqui é esta cartilha, com várias dicas para turistas. Para os 5 jogos da Copa América previstos em Porto Alegre, são aguardadas 250 mil pessoas. E a meta é garantir a segurança de todos por aqui. Impresso em português, espanhol e inglês, o guia traz diversas informações para cuidados com crimes como furtos, roubos, entre outros. A primeira tiragem teve 50 mil exemplares, número que vai aumentar ainda mais nos próximos dias. O folheto ele vai ajudar na medida que ele tem algumas dicas de segurança. Por quê? Porque muitas vezes o turista ele está em lazer, ele está na diversão e ele relaxa um pouco. Então, a gente nota que a maioria dos crimes que acontecem são patrimoniais contra turistas e acontecem em virtude, muitas vezes, de um descuido dos turistas. Além do aeroporto, a cartilha também vai ser distribuída em hotéis, restaurantes, postos da fronteira e consulados. A parceria é da Polícia Civil com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região. Tudo que envolve a satisfação desse turista nós temos que pensar. Então nós, por exemplo, nós temos cursos bilíngue para que as pessoas estejam aptas a atender, assim como é extremamente importante essa manifestação da delegacia do turismo em se envolver na prevenção, a satisfação desses turistas. Tomara que nenhum deles tenha que visitar a delegacia, mas caso precise, ele vai ter facilidade para isso e será muito bem atendido. Bem, o Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia com o Rio Grande em movimento. E agora você fica com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã.